E aí pessoal, tudo bem? Nós vamos falar agora, certo, sobre equações irracionais. Bom, o que é uma equação irracional, tá? É uma equação em que a incógnita ela está sob o sinal de radical, tá? Ou seja, existe um radical que contém a incógnita, certo? Então, dá uns exemplos aqui, né? Para esclarecer. Tipo, isso aqui seria uma equação irracional, porque a incógnita, veja aqui, ó, o x, né? Ele está dentro, né, do sinal de raiz, tá? Um outro exemplo aqui, raiz quadrada de x menos 5 igual a 3 menos x. 3 menos a raiz de x. Um outro exemplo aqui, né? Claro que não precisa ser só raiz quadrada, tá? Pode ser raiz cúbica, raiz quinta, certo? Aqui mais um exemplo. Agora é o seguinte, o que a gente vai tentar resolver, né? A gente vai tentar aqui resolver algumas equações desse tipo, certo? Algumas equações irracionais. Só que a gente precisa lembrar o seguinte, que a raiz quadrada de x ao quadrado, tá? É o módulo de x, tá? E lembrando também que raiz quadrada de um número, certo? É sempre maior que zero. Esse x, claro, esse camarada que está aqui dentro, ó, certo? Ele tem que ser sempre um número maior ou igual a zero, tá? Não existe raiz quadrada, né, de número negativo. Então essa aqui é uma condição que a gente vai impor na hora que nós formos resolver as equações desse tipo aqui, as equações irracionais, certo? E a gente tem que lembrar que outra coisa, né, que é importante também, sempre é relembrar isso aqui, certo? Porque a gente geralmente vai fazer uma elevação ao quadrado e vai aparecer isso aqui, ó. E a gente não pode simplesmente chegar e dizer que isso aqui é x, tá? Porque senão a gente vai perder algumas coisas aí, tá bom? Deixa eu só apagar isso aqui. Bom, olha só, já coloquei tudo uma vez aqui, né? Mas, seguinte, a gente vai querer resolver aqui, certo? Uma equação desse tipo aqui, ó, certo? As equações que nós vamos tentar resolver aqui. Raiz quadrada, aqui dentro da raiz vai aparecer alguma expressão, certo? E aqui do outro lado vai aparecer uma outra expressão. E a gente vai querer resolver esse tipo de igualdade aqui. Como, por exemplo, esse daqui, ó. Aqui no caso, né, a expressão que está aqui dentro, ó. Esse aqui seria o nosso f, né? Em comparação com esse tipo de equação que nós vamos resolver aqui. E isso aqui seria o g, certo? Bom, agora observe o seguinte. Se a gente elevar os dois lados aqui ao quadrado, certo? Ou seja, levar esse lado aqui ao quadrado e esse lado aqui ao quadrado, aqui nós vamos ficar com g de x ao quadrado. E do lado de cá, a gente acabou de mencionar aqui, né, que raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado dá o módulo dessa coisa que está aqui dentro. Então, quando a gente levar isso aqui ao quadrado, a gente vai ficar com o módulo do f de x aqui, certo? Se a gente trouxer esse g de x ao quadrado para o lado esquerdo aqui, para o primeiro membro, nós vamos ficar com o módulo de f de x menos g de x ao quadrado igual a zero. E isso daqui, certo? Ó, a gente pode fatorar isso aqui dessa forma, ó. Por quê? Simples, é só você fazer a continha aqui, certo? Ó, isso aqui multiplicado por isso, tá? Isso aqui multiplicado por isso, né? Ó, você vai fazer esse produto aqui, certo? Isso vezes isso vai dar o módulo, certo? Porque raiz vezes raiz vai dar a função, vai dar a raiz quadrada do f de x ao quadrado, que vai dar o módulo. E isso vezes isso, né? Quando você multiplicar aqui vai cancelar, certo? Aí você vai ter aqui o g de x ao quadrado, certo? Ou você já utiliza direto, né, o produto notável, certo? Que é a mais b que multiplica a menos b. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, o quadrado disso aqui dá o módulo, tá? E o quadrado disso daqui dá o g de x ao quadrado. Bom, para que a gente está fazendo isso? Seguinte, a gente vai chamar essa primeira equação aqui, ó, a gente vai chamar de equação 1, tá? E essa outra equação aqui, ó, a gente vai chamar de equação 2, certo? Veja, a equação 1, ela implica na equação 2, tá? Isso quer dizer o quê? Que o conjunto solução,
dessa equação aqui está contido no conjunto solução dessa equação, tá? Então, S1 é o conjunto solução dessa equação aqui, ó, certo? É o conjunto solução, ou seja, todos aqueles valores que vão resolver essa equação. E o conjunto S2 é o conjunto que vai resolver, são todos aqueles números, né, que vão resolver essa equação aqui, tá? Então seria essa daqui, o S2 é o conjunto de solução para essa equação, e aqui seria o S1, tá? E a gente está sabendo aqui já que o S1 está contido em S2, ok? Já por aquele outro vídeo que nós comentamos aí, o vídeo passado, sobre equivalência, né, de equações, tá? Quando é que duas equações são equivalentes. Então, assim, por enquanto, isso aqui não quer dizer que as duas equações, essa equação, a equação 1 e a equação 2, são equivalentes, tá? Não quer dizer que elas sejam equivalentes, apenas que esse conjunto S1 está contido no conjunto S2. Bom, e aí? Tá? Bom, já tinha acabado de dizer isso, né? Bom, a gente tem que ver o seguinte, tá? Se eu tenho, né? Se nós temos esse produto aqui dando zero, por que que não implica, né? Que esse produto dando zero não implica isso aqui, não implica essa igualdade, né? Seguinte, a gente pode ver isso da seguinte forma. A gente vai só escrever aqui, certo? Para um produto dar zero, certo? A gente tem que ter o que? A vezes B zero, né? Se somente se acontece o que? Se esse produto dá zero, somente se o A for zero ou o B for zero, tá? Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Se esse produto dá zero, então é porque ou isso aqui dá zero, certo? Ou essa outra expressão aqui dá zero. Ou isso aqui dá zero, ou isso aqui dá zero, tá? E aí, claro, né? Se ocorre isso daqui, aí tudo bem. Aí, de fato, implica isso aqui. O fato é que nem sempre, né, isso aqui acontece, porque pode muito bem também acontecer isso daqui. E se acontece essa segunda alternativa aí, tá? Se isso aqui acontece, nós temos isso, né? E aí é claro, então, que não vai, a implicação não vai ser verdadeira, né? Ou seja, você não pode ter isso e ser essa implicação, se nós temos isso daqui, você não pode ter também isso daqui, né? Porque a raiz quadrada de f não pode ser g e ser menos g, certo? Ou seja, a equação 1, que seria essa equação aqui, né? Ela não é satisfeita, certo? Então, vamos resolver aqui, certo, uma equação, né? Pra gente ver como é que essas coisas se aplicam, tá? Então, resolver a equação raiz quadrada de 5 menos x igual a x menos 3. A primeira coisa que a gente vai ter que ver aqui, certo, é o seguinte, é que essa expressão que está aqui dentro da raiz, ela tem que ser maior ou igual a zero, tá? Então, 5 menos x tem que ser maior ou igual que zero. E disso aqui, se 5 menos x é maior ou igual a zero, a gente pode dizer que menos x é maior ou igual a menos 5, e portanto a gente pode dizer que o x tem que ser menor ou igual a 5, tá? Outra coisa é o fato de x menos 3, ó, ser o resultado dessa raiz. Então, a raiz tem que ser uma coisa positiva, tá? Então, isso aqui, ó, tem que ser maior ou igual a zero. Então, se x menos 3 é maior ou igual que zero, né? Então, é porque o x é maior ou igual a 3. Logo, essa daqui, ó, é a condição que tem que ser satisfeita pelas soluções. Então, quando a gente resolver essa equação, as soluções que nós encontrarmos, elas têm que estar dentro desse intervalo, certo? Aquelas que não estiverem dentro desse intervalo, a gente simplesmente exclui. Bom, então como é que a gente vai resolver a nossa equação, né? A gente vai elevar aqui os dois lados ao quadrado, certo? E lembrando, né? Se a gente está elevando ao quadrado, então raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado é o módulo dessa coisa. Então a gente vai ficar com isso aqui, ó. Módulo de 5 menos x igual a x menos 3 ao quadrado. E aí, o que é o módulo de 5 menos x, né?
Ora, módulo de 5 menos x pode ser o próprio 5 menos x, tá? Ou pode ser você simplesmente trocar, né? Porque troca de sinal, certo? Menos 5 menos, né? Seria o próprio 5 menos x ou menos o 5 menos x, né? Que ficaria, né? Você trocaria de sinal aqui, x menos 5, tá? Bom, aí a gente vai desenvolver agora cada um desses termos aqui. Esse termo aqui, né, fica x2 menos 6x mais 9, né, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 6x mais o quadrado do segundo, tá? E do outro lado fica a mesma coisa. A gente resolver isso aqui, ó. Aqui, o menos x aqui tá menos x, passa pro lado de cá, né, mais x. Então, menos 6x mais x vai ficar menos 5x, o 5 está positivo para falar menos 5, então 9 menos 5, 4. Resolvendo essa equação aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 25, B2, né? Menos 4A, que é 1, o C, que é 4. Aqui dá 16, 25, menos 16 dá 9. E aí fica fácil, né? Resolver. Menos B, mais ou menos a raiz delta aqui, 3. 5 e 3 dá 8, sobre 2 dá 4. 5 mais 2 dá 2, sobre 2 dá 1. Então seria 4 e 1, certo? Se a gente for resolver essa outra aqui, né? Ó, passa 5 para cá, vai mais 5, 5 e 9, 14. O x passa para cá, certo? X passa para cá com menos x, ficaria menos 7x. Se nós resolvermos isso daqui, né? Resolvendo o delta, nós vamos ter delta B2, né? 49 menos 4 vezes o A vezes 14, né? Então isso aqui você vai ver que vai dar negativo. Então isso aqui não tem solução, tá? Essa equação aqui seria, a solução dela seria vazio, né? No campo real, tá? Então, em princípio, a nossa solução seria quem? O x igual a 4 e o x igual a 1, certo? Só que não pode, né? O x igual a 1 não pode. Por quê? Porque 1 não está dentro desse intervalo, ó, certo? O 1 não está no intervalo entre maior ou igual que 3 e menor ou igual que 5. Logo, a única solução para a gente vai ser o x igual a 4, tá? Uma outra maneira de você, se você não fizer isso aqui, se você simplesmente fizer essas elevações ao quadrado, né? E não fizer essas preliminares aqui, certo? É simplesmente você pegar as soluções que você encontrou, tá? E jogar na equação lá para verificar se elas realmente são soluções. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar x igual a nossa equação, essa daqui, né? Raiz quadrada de 5 menos x igual a x menos 3. Aí você vai fazer x igual a 4. Se o x for 4, o que vai acontecer, né? Se o x for 4, vai ficar raiz quadrada de 5 menos 4. Isso aqui vai ficar igual a isso aqui, certo? 4 menos 3. Esse lado aqui dá 1, claro. E esse lado aqui também dá 1, certo? Então, quer dizer que se a igualdade se verificou, então x igual a 4 de fato é solução. A outra, se for x igual a 1, né? Nós vamos fazer 5, né? X igual a 1 agora, tá? Para x igual a 1, a gente vai fazer 5 menos 1. Aí vai botar lá 1 menos 3 aqui. 5 menos 1 dá 4. Aqui vai dar menos 2, só que aqui dá 2, tá? Ou seja, isso não é verdade, certo? 2 não é igual a menos 2, isso é falso. Isso aqui é verdadeiro. Logo, a solução, esse x igual a 1, não é solução. Então, a solução para a nossa equação é quem? É simplesmente o número 4.